2, 1. Olá, você está no canal Biletim, no projeto Divergências. Eu recebo hoje o sindicalista, posso chamar você ainda de sindicalista? Pode. José Luiz Ribeiro. Ele que é hoje secretário de Trabalho, Emprego e Renda aqui no município de Piracicaba, no governo do Elinho Zanata. Então, eu pretendo estabelecer com ele aqui, além de um papo bem aberto, bem amplo, para que ele também possa fazer um balanço de como foi o primeiro ano de gestão da pasta, certo? Zé Luiz Ribeiro, tudo bem com você? Oh, que bom estar aqui com esse grande amigo, né? E falar com você, você é uma figura extraordinária, né, Romualdo? Quem não conhece o Romualdo da imprensa piracicabana. Então, uma alegria estar aqui, estar à sua disposição. Você sabe que eu já fui metalúrgico, sindicalista, presidente do sindicato, também fui já secretário do Bajo, Luciano, do Alckmin, e agora aqui com ele. Eu quero dar um viés mais histórico para essa conversa nossa. O que eu quero saber? Você foi presidente do Sindicato Metalúrgico de Piracicaba por quantos anos? Olha, eu assumi a direção, na verdade, do sindicato em 94, mas eu sou do diretor do sindicato desde 82, né? E metalúrgico, ainda sou registrado na DEDINE, né? Desde 11 de janeiro de 1980, até eu tenho 46 anos de DEDINE, né? E é lógico que eu exerci o cargo de suplente, depois fui primeiro secretário, vice-presidente, e assumi a presidência em 94. Hoje você é só diretor do sindicato? Hoje eu sou o vice-presidente, mas licenciado aí devido à função pública que eu estou assumindo. Zé Luiz Ribeiro, no sindicato você encontrou uma porta para um novo mundo, digamos assim, porque a sua adolescência, a sua vida doméstica, pode-se dizer, foi bem mais difícil. Conta um pouquinho dessa sua transição da vida doméstica para a vida profissional. Olha, Romualdo, realmente você tem razão, né? Eu nasci em 1960, lá em Anhembi, na verdade, fazendo Barreiro Rico, né? E foi uma infância difícil, porque a gente já trabalhava na roça com 8, 9, 10 anos. E para estudar tinha que fazer o ginásio, o antigo ginásio, né? Em Anhembi. Então era todo dia 20 quilômetros de caminhão para ir, 20 para voltar, né? E, na verdade, eu precisei vir embora antes, vim morar com meus tios, meu irmão, e aí a gente voltou buscar os meus pais lá na fazenda para Piracicaba. Então foi isso em que ano? Foi em 1900, a gente 76, 75 a gente já veio. Em 76 eu entrei numa pequena fundição aqui em Piracicaba, lavava peças, né? E aí meus pais vieram, né, para Piracicaba, sempre teve a origem no Jaraguá, né? E, na verdade, em 1980 eu entrei na DEDINE, em 82 eu vim para o sindicato. Então, realmente foi uma infância muito difícil, até porque antes a fazenda era agrícola. E aí se podia plantar, criar galinha, porco, né? Tinha leite, carne à vontade, mas aí quando virou pecuária, eles proibiram de criar animais para alimentação, inclusive até plantava arroz, feijão, isso acabou. E viver com salário mínimo era muito difícil, com uma família de 6 irmãos. Havia uma agricultura familiar, é isso que você está dizendo? Sim. E ela foi interrompida por lei ou por determinação da empresa? Por determinação da fazenda, né, que transformou em pecuária, né? Ah, entendi. Então foi muito difícil. Quando você entrou no sindicato, aí você imediatamente se identificou com a nova atividade ou foi um começo ainda singelo, passo a passo, observador? Foi passo a passo, na verdade, né? Porque eu fiz Senai, devo muito ao Senai, fiz 2 vezes Senai, aí fui aprendendo a profissão da DEDINE, né? Na área de caldeiraria e tal. E quando eu adentrei, eu vim para o sindicato, né?
era um momento difícil, porque em 1982... 82 a gente estava fazendo a transição já do regime militar. Do regime militar, que foi até os anos 90 e tal, né? Então era muito difícil. Mas assim, eu sempre trabalhei na juventude com jovens. Eu sempre fui da pastoral da juventude, da diocese, da Paróquia São José, na Paulista. Eu sempre tive uma atividade muito forte voltada à questão humana, pastoral operária, né, na época e tal. Então, isso foi me ajudando, me incentivando para a vida sindical, né? E eu acho que um pouco da minha história é essa. Eu acho que no movimento sindical eu posso dizer que nós fizemos grandes conquistas. Melhorou a redução da jornada de trabalho, o adicional noturno, o adicional de hora extra, a questão voltada para a segurança e medicina do trabalho. Os trabalhadores, na época, não tinham café, não tinham almoço, não tinha convênio médico, não tinha janta, não tinha vale-compra, não tinha alimentação, não tinha PLR, né? Era muito difícil na época. Eu vou falar para você, eu entrei na Dedilha, eu entrei com um sapatinho, um papelão embaixo. Ordinário, como se diz. Porque não tinha. Aí, é lógico, e tantas lutas, né? A gente conseguiu avançar. Hoje os trabalhadores têm IPI, tem tudo. Tanto é que a grande questão hoje não é nem a questão de acidente de trabalho, é mais a saúde mental que nós estamos vivendo. Mas assim, o PLR, né, que hoje é a participação do lucro resultado, o primeiro PLR no Brasil foi nós que implantamos. Olha só que foi bacana. Na minha gestão. Só que parece-me que o sindicato tinha uma certa estrutura, até por causa da contribuição sindical. A contribuição, que era para todo mundo e era um imposto, né? A contribuição sindical, é lógico que ela ajudava, mas não é a receita maior do sindicato. Mas é que tinha estrutura de negociação, tinha luta, né? Os trabalhadores não tinham todos os direitos que tem hoje. Então você pegava a Rua Prudente de Moraes, tinha assembleia que saía da governadora, a população ia até quase na Armando Salles, né? de gente que ia. Então era uma geração mais de luta. E participativa. Até porque tinha um contraponto que era a luta pela democracia também. Né? E isso custou muita cadeia. Eu mesmo cheguei a ser preso. Fale um fator, conta um pouquinho esse aspecto da prisão, mas lembre da Carioba. O que aconteceu de fato na Carioba? Então, e que período que é isso daí? Assim, foi nos anos 2000 quase já, né? Uhum. Mas assim, o que a gente entendeu? Que os metalúrgicos, isso na minha visão, enquanto fui presidente, hoje também o Juca tem essa visão, que nós não podíamos só defender o trabalhador metalúrgico, mas nós tínhamos que defender o cidadão piracicabano. E aí que a gente implantou o sindicato cidadão, né? E aí foi uma das questões importantes. Hoje você vê o Rio Piracicaba, né, bonito nessa época, e mesmo fora, né, tem a água aqui. Mas na época eles queriam construir em Piracicaba uma usina hidrelétrica chamada Carioba, né, que ia tirar toda a água do Rio Piracicaba. E aí a gente acampou junto com a imprensa local na época, as instituições, mas o sindicato foi um dos que acampou essa luta em defesa do Rio Piracicaba. Teve muitas audiências, mas teve muita briga também, né? E briga de vias de fato. Fato, porque a polícia, na época, ela não perdoou, principalmente aqui, ó, com todo carinho para a população de Americana, né? Nossa vizinha cidade tão linda, mas a polícia de Americana jogou pesado, me agrediram o Juca, o Bahia, muitos dirigentes sindicais realmente foram ensanguentados, que deu notícia no Globo, Folha, Estadão, né? Então foi uma luta que hoje muita gente defende o Rio, mas devia ter uma atenção maior para o nosso Rio Piracicaba.
né? Porque ele é um marco histórico da nossa cidade e eu guardo isso no meu coração. Eu fiz a minha parte, tá? Então a Carioba foi uma grande luta que a cidade se envolveu, se organizou em defesa do rio. Na história, depois a gente vai entrando em um outro roteiro. Mas porque foi um caso muito sério na sua vida, a Covid-19. Essa talvez nos meus 65 anos, foi o momento mais difícil da minha vida. E hoje eu falo, a gente tem que ter saúde. Foi um momento que eu apaguei do mundo, dos filhos, da família, dos amigos, da cidade. Eu marco hoje 23 de dezembro. Eu ia indo... De que ano? De ano 2020. Eu querendo passear com as minhas filhas, passar o Natal, o Réveillon com elas. Aí elas estavam com um pouquinho de febre, eu também estava, levei elas para fazer o teste. E aí o médico falou, elas estão liberadas, mas você não. Eu vou ter que te internar. E aí foi um choque. E eu falei, 15 dias, né? 15 dias foram 120 dias. 90 dias entubado praticamente, ou mais tanto, e depois a recuperação. Mas aí eu acredito nesse Deus maravilhoso, na medicina, na equipe que eu posso falar de coração aqui da Unimed, que lutou até o fim para a minha vida, e as orações. As orações que eu sei que veio de todo quanto é religião, crença, né? De quem acredita e quem não acredita, mas foi fundamental para a minha recuperação. E hoje eu estou aqui com o Romualdo. E as sequelas? Difícil administrar num primeiro momento? Foi difícil? Foi muito difícil, porque quando eu saí, eu precisei aprender a voltar a falar, a comer, a andar, né, a enxergar novamente um pouco, o cabelo voltar a crescer. Olha o meu cabelo, que bonito que está hoje. Dá até orgulho, né, Zé? Dá orgulho. O cabelo voltar a crescer, né, sarar das sequelas que você sai do hospital, o pulmão, das tosses, do oxigênio. Então foi um 2021, até metade de 2022, foi muito difícil. Mas eu sempre falo para todo mundo, a gente tem que ter fé e acreditar que quem fala, quem vai é Deus só. Então, de coração mesmo, foi um momento mais difícil, talvez, que eu passei, ficar longe das filhos, apagado, né? Então, hoje eu sou feliz porque estou aqui de volta. Vamos entrar agora, parabéns, parabéns mesmo, porque eu acompanhei de longe, observando, falei, poxa vida, e diariamente a gente tinha um boletim médico do Zé Luiz Ribeiro, e torcíamos para que alguma coisa nova acontecesse, e quando disseram, olha, ele saiu do tubo, poxa vida, agora vai, né? Foi isso mesmo. Zé, você tem uma relação, então, desde criança com trabalho, emprego e renda. Sim. No município, você cumpre a função da Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda. O que você vê de fundamental nesta pasta? Olha, primeiro eu queria agradecer ao prefeito Elinho Zanato por ter acreditado. E a secretaria, como a pergunta sua no começo, ela era Sendetur antes. No governo Barja era a Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda. No governo Luciano foi Sendetur, que juntou turismo, trabalho e desenvolvimento econômico. Eu acho que esse sistema hoje, que tem a Secretaria própria dos Trabalho, Emprego e Renda, facilita, né, o trabalho e a geração também de políticas públicas do emprego. Hoje, muita gente não sabe, mas a secretaria, hoje ela trabalha muito forte na qualificação profissional, né? Hoje o mercado exige pessoas qualificadas, né? Até depois eu vou até falar de um projeto que a gente
logo vai lançar de parceria com as empresas, buscando desenvolvimento. Mas esse ano, 2025, passaram por lá mais de 2.000 trabalhadores que se qualificaram. Isso significa que a pessoa profissional, ou ele já estava no mercado e acabou saindo, sendo demitido, ou se desligando do mercado por algum motivo, e ele, a hora que ele tenta retornar, ele percebe que o emprego que ele quer nem existe muitas vezes. Isso. Aí ele precisa se redirecionar. Hoje você sabe que nós estamos vivendo a alta tecnologia, né? Está aí a questão da inteligência artificial, mas Piracicaba ainda demanda muito da mão de obra, ainda aquela artesanal tipo caldeireiro, o soldador, o pintor, né, o montador, o torneiro mecânico, por causa da questão da diversidade. Nós temos uma cidade que tem todos os campos. Todos os setores, setor, né? Automotivo, máquinas, agrícola, agronegócio e etc e tal, né? Então a gente demanda muito dessa mão de obra. Então a Secretaria trabalha muito em parceria com o Sistema S, com o Senai, o Senac, o Sebrae, o SESC-Senat, né? A FUBEP, né? O CIMESP, a CIP, o Sindicato dos Metalúrgicos, que é um grande parceiro nosso, para trabalhar a qualificação. Uma outra questão, Romualdo, que é importante que nós temos, chama o CAT, que é o Centro de Atendimento ao Trabalhador. Sabe quantas pessoas passaram? 25.000 quase pessoas. Em 2025. Em 2025 passaram pelo CAT. Mas também nós temos lá uma questão importante, que é o MEI. É lá que se faz. Em Piracicaba, o ano passado, foram mais de 6.000 pessoas que abriram o MEI. Olha para você ver onde chega uma questão. Piracicaba tem mais de 43.000 MEIs. Microempreendedor individual. Mas nós também temos um lado que é triste, que é o seguro-desemprego. Hoje Piracicaba não atende só Piracicaba, mas atende a região. E esse foi um momento triste. Ontem a grande imprensa divulgou, o CAGED divulgou, foi um ano que não foi muito bom para o emprego. Né? E passaram por lá também mais de 6.000 pessoas que foram buscar o seguro-desemprego. Então, é dentro da secretaria. Outra questão que a secretaria também trabalha muito forte são linhas de crédito. Nós temos o Banco do Povo, que atende o microempreendedor, a pessoa física, atende os afro, o rural, né, as mulheres, e o juro 0,35, né, e tem um limite até 21.000 para emprestar. Né? Quando você fala 0,35, fala ali do mercado convencional, tá em quanto? 2,99, 3, né? Então, é uma vantagem gigante. Um banco muito vantajoso. E agora a gente tem parceria com o governo do estado, né, que é o Qualifica São Paulo, que nós estamos trabalhando, e agora esse ano lançando um projeto de parceria, mesmo com as empresas, né? A gente está aí buscando as empresas para trabalhar em conjunto, juntamente com o sindicato, as empresas, o CIMESP, a CIP, para desenvolver um projeto onde a pessoa se qualifica e já passa por uma entrevista no mercado de trabalho. Está se qualificando para uma função já direcionada. Isso mesmo. E o outro foco é atender o jovem, né? Porque a juventude hoje é uma nova geração, né? Você tem filho, eu tenho, né? A gente sabe que é uma geração que pensa diferente. E muita gente, muito jovem, não tem a oportunidade de conhecer o que é uma empresa hoje. Ainda ela pensa que a metalurgia é aquele negócio de fogo, de fumaça. Não, aquele chão de fábrica é pesado. Não, até hoje a gente está trabalhando isso, que a imprensa ajude a gente a divulgar que hoje você trabalhar dentro de uma fábrica, a grande maioria, é como se estivesse num escritório. Robótica, tecnologia, né? Tem, lógico, a área ainda de solda, caldeiraria, fundição, tal, mas a grande maioria hoje é
através das tecnologias, né? Eu fui na Elri Klinger, eu fiquei impressionado. Então você pega uma Harry Cris, uma Caterpillar, uma Hyundai, né? Uma Pinia, né? Todas tecnologias avançadas, né? Então, um pouco é trabalhar as escolas, principalmente já no segundo grau, né? Segundo, terceiro ano, para, junto com as escolas técnicas, fomentar o interesse desse jovem e também para fábricas, entendeu? Ou seja, o ensino técnico. Ensino técnico, mas ao mesmo tempo ele fala, não, vou visitar a empresa, vou ver o que é aquela empresa, né? Porque a questão do home office está acabando. Você vê que foi um boom, né? Foi um boom. Boom, mas hoje as pessoas não querem voltar mais. Mas para a empresa está sendo importante apresentar. Tanto é que as empresas estão defendendo 2 dias, 3 dias a fábrica, né? Tal. Então, devagarzinho, volta. Está voltando, você entendeu? Qual é o perfil, Zé, do cidadão desempregado em Piracicaba? Dá para traçar um perfil? Dá. Infelizmente, né, hoje é um perfil dos 40 a mais. Por isso que a gente lançou os 50 a mais. E é interessante, Romualdo, que as empresas estão aderindo a esse projeto, porque muitas, você falou tecnologia, né? A gente tem dificuldade. Eu confesso, eu tenho dificuldade ainda em mexer com as tecnologias, entendeu? Então, esse é o cidadão que tem mais risco. E também por causa da formação. Baixa formação. A organização, mas hoje as pessoas não querem voltar mais. Mas para a empresa está sendo importante apresentar. Tanto é que as empresas estão defendendo 2 dias, 3 dias a fábrica, né, tal. Então, devagarzinho, volta. Está voltando, você entendeu? Qual é o perfil, Zé, do cidadão desempregado em Piracicaba? Dá para traçar um perfil? Dá. Infelizmente, né, hoje é um perfil dos 40 a mais. Por isso que a gente lançou os 50 a mais. E é interessante, Romualdo, que as empresas estão aderindo a esse projeto, porque muitas, você falou tecnologia, né? A gente tem dificuldade. Eu confesso, eu tenho dificuldade ainda em mexer com as tecnologias, entendeu? Então, esse é o cidadão que tem mais risco. E também por causa da formação. Baixa formação. A Organização Mundial do Trabalho, e o Brasil também aderiu a isso, você vê, metalúrgico, a onda tem que ter o 2º grau. Outro já fala, tem que ter o 2º grau, mas um técnico. Outro já fala, não, o técnico, mas tem que ter um inglês, você entendeu? Então, isso acaba afetando. Mas hoje, agora, devido a essa rotatividade e essa falta da mão de obra, né? Por causa do comportamento do jovem. As empresas estão voltando a contratar, inclusive, essa semana, várias empresas falaram, Zé, eu estou aceitando mesmo que tenha só um fundamental. Então, esse pessoal vai voltar para o mercado de trabalho. Então, uma pessoa de 40, 45, 50 anos, ela percebe-se nesta situação, ela corre lá na sua pasta. Isso. E ali ela é encaminhada logo para uma requalificação. Isso. E direcionada para o mercado novamente. Inclusive, agora eu estou em primeira mão, dia 11, tem uma empresa que vai abrir 130 vagas lá na secretaria, né? Semana passada, uma contratou 80 pessoas lá. Quais setores? Metalúrgico, têxtil, construção civil, tal, né? E também que você falou uma questão séria que a gente vive hoje. E aí o prefeito Elinho está ajudando nessa questão dos informal. Hoje, Piracicaba, se você analisar de economia informal, o que vende o cachorro-quente, pipoca, algodão doce, faz lá o food truck dele e tal, né? Os lanches, são mais de 500. Atuando na cidade. Atuando na cidade já. Isso que é credenciado. E até eu queria aproveitar para falar, você que não está regularizado, vá lá, procura a prefeitura.
Ele se torna um MEI. Entra no MEI, regulariza, você pode participar dos eventos, do Sabor de Rua, você pode participar de uma feira, né? Isso é importante. Das licitações do turismo Da cultura, porque eles demandam muito esse serviço. Por exemplo, nós criamos lá a rota do trabalho, né, e do emprego e do empreendedorismo, né? Foram 3, 4 eventos que foi voltado para o empreendedorismo e para o emprego, como também para as mulheres. Nós temos lá o PEI, que é o Programa de Deficiente, né? O ano passado a gente fez 2 grandes eventos para contratar as pessoas com deficiências, entendeu? E foi um sucesso, né? Porque são pessoas tão qualificadas, capacitadas, como qualquer um. E só porque tem aquele problema, acaba sendo recusado. Às vezes tem aquele falta de adaptação, de conhecimento, né? Então, a secretaria também ajuda nesse projeto, intermedia essa mão de obra, né? Então, assim, é vasto. Agora, é lógico que Piracicaba é uma grande cidade. Piracicaba é criada por multinacionais, né? Por grandes empresas. Agora, com o projeto da expansão dos distritos, a secretaria tem que estar atenta. Se está aqui, tem uma empresa montando no parque automotivo, né? Fornecedora da Hyundai, todos os outros setores, gestante que está chegando aqui, né? A secretaria já faz o contato com a empresa. Qual mão de obra o senhor vai precisar, né? Aonde o senhor tem aqui as escolas, tem o Senai, tem isso, tal. Aí, quando ele chegar... Você faz essa ponte geral, cada setor vai preparando o profissional já direcionado para essa empresa que está se instalando. Sim, porque ele vem querendo, olha, o empresário é assim, ele está certo, ele quer produção, ele quer qualidade, ele quer profissional pronto. Pronto, né? Então a secretaria ajuda muito nesse sentido. Ainda vendo pelo aspecto da informalidade e da dificuldade de contratação por parte das empresas, eu sempre ouço, não sei se é tanto verdade isso, Zé, mas que os benefícios, o assistencialismo do governo federal acaba levando muitas pessoas a viver só de bolsa disso, bolsa daquilo, bolsa família, bolsa gás, que acha vantajoso ao invés de arrumar um emprego. Existe isso em Piracicaba? Olha, até que eu acho que existe, mas não é o Bolsa Família hoje que afeta. Você pega é lógico que o Bolsa Família ajuda tal, mas você não vê assim, por exemplo, uma família, um jovem falar, não, eu vivo do Bolsa Família, né? O jovem nem quer isso hoje, né? Tem a parte são 80 mil pessoas em Piracicaba que tem parte busca os benefícios. Assistência social. Tem gente nas escolas, muitos alunos na escola, que fazem parte do Bolsa Família, porque senão ele não recebe, né? A família não recebe. Sim, mas eu vejo mais a questão no momento, a filosofia, a cultura e principalmente a nova geração. Muitas vezes eles têm uma ligação com internet, TikTok, Instagram, Facebook e coisa e tal, e ele precisa de likes nesse universo aí e acha que isso vai dar dinheiro, vai sobreviver disso. Não, vai ser uma Virgínia na vida. E a nova geração, pode ser. Mas a Virgínia também, porque encontrou um craque para cuidar dela. É verdade. Mas assim, essa geração é uma geração que ela quer ser autônoma. Ela quer autonomia, ela chega numa empresa, ela quer você chefe, você gerente, ou você team leader, eu já quero ter um cargo diferenciado e busca também salário, né? Então, tem um pouco essa questão no Bolsa Família, mas hoje, dentro da nossa política internacional que a gente vive, eu entendo mais que é um pouco a geração. E aí, esses dias eu estava falando, nós estamos falando do Pira 35.
Aham. E os grandes problemas que a gente fala hoje na área de emprego é o trabalhador. Esse jovem de 25, daqui 10 anos, ele vai estar com 35. Então, nós temos que pensar o que vai acontecer 10 anos em Piracicaba, que daí se torna um programa de governo, porque senão sai perfeito, perfeito muda, né? E aí, mas a gente tem que pensar como que vai ser a nossa cidade daqui 10 anos. Eu vou estar com 75, entendeu? Então, assim, e aí tem que ter um envolvimento mais forte da área da educação. Não falo de educação municipal, no contexto geral, Tá, entendo. entendeu? Hoje, Ou seja, as famílias precisam compreender essa complexidade, né? Até para que possam orientar seus filhos. Isso, e além disso, você tem razão, porque hoje a gente precisa entender que a escola técnica, o curso técnico é fundamental. Você entendeu? Então, por causa da demanda. Tem muita gente que fala assim, ó, será que vai ter carro voador? Vai ter. Quem que achava que ia ter celular? Em 94, o Fernando Henrique fez uma palestra e falou assim, ó, gente, não vai ter inflação. A inflação de 90% que vocês são acostumados a negociar vai cair para 2%, 3%. Vocês vão ver um aparelho que chama celular, ninguém vai ter mais telefone fixo. Tem 3 marcas de carro no Brasil, vocês vão ver 20, 30 marcas. E, inclusive, a abertura educacional para as empresas de educação privadas, né, as empresas privadas de educação, trouxe uma revolução e um transtorno, que a gente conhece. Se né? você perguntar hoje para um jovem se ele conhece uma máquina da telegrafia, não conhece. Acho que nem você conhece. Né? Você pegar lá um orelhão, os últimos orelhão, vai ficar telefone fixo. Né? Então, a evolução é muito rápida. É muito rápida. E o mercado de trabalho também é rápido. Então, nós temos que preparar. E hoje, essa experiência dos 40, 50, que no Brasil era ruim para o mercado de trabalho, para não dizer velho, para o mercado de trabalho e jovem para aposentar, esse conceito está mudando. Isso é muito bom, é um sinal positivo. Porque tem experiência. Né? Você pega um soldador, um caldeireiro, hoje ele monta uma peça para Petrobras, para Embraer, para a indústria petroquímica, para tudo de alimentos. Você fala, mas como que um cara fez isso? Pela prática, pela experiência. Né? Então as empresas estão revendo essa questão, né? De buscar esses profissionais experientes. Então, o setor industrial de Piracicaba, ele é muito robusto. Eu digo isso até por causa do tarifaço aí do Trump, que trouxe muita dúvida para o setor. E de repente, parece-me que já é um assunto passado e a coisa já caminha para um crescimento de produtividade, de exportação para outros setores, outros países, e assim vai. É lógico que a gente espera mais, mas o que é importante, Piracicaba, e aí o sindicato dos metalúrgicos tem um papel importante, trabalhei muito isso, que é o diálogo, a negociação, os benefícios para os trabalhadores e tal, mas o importante é mostrar para as empresas e para o mercado nacional e internacional que aqui nós temos essa condição de negociar, de trabalhar, de fomentar. Então você pega uma Caterpillar, uma Hyundai, uma Case, uma ArcelorMittal. Hoje nós temos a empresa americana, alemã, italiana, francesa, indiana, japonesa, coreana na cidade. Então imagine a cultura que a gente convive. Mas Piracicaba hoje é a 14ª, né, no Brasil, terceiro no estado de São Paulo, em termos de exportação. É uma raiz, então, é uma mão de obra, um mercado muito diversificado. Né? E tem um detalhe, né? A qualidade dos produtos aqui, todos os setores, é equivalente à do Japão, da Inglaterra, dos Estados Unidos.
Então, por quê? A equipe tem que ter a capacitação profissional. O Juca, né, que está à frente do sindicato hoje, ele tem também essa visão, né? Ele tem trabalhado de forma bem elegante até essa relação com o Cimesp, que por sua vez também tem um entendimento diferente da atuação sindical. Parece que as coisas estão bem mais entrosadas, não? O Juca, ele, né, começou lá no sindicato nos anos 2010, 2000 e tal. É uma pessoa excelente, tem acompanhado, né? Ele fala, até brinca, né? Que ele foi um bom aluno. Né? Parece mas ter tem sido trabalhado, ele tem buscado manter esse diálogo, essa negociação. E é por isso que os metalúrgicos de Piracicaba hoje são vanguarda no PLR, no café da manhã, no almoço, na questão saúde, segurança do trabalho. E hoje as empresas, muitas empresas procuram São Paulo e também busca Piracicaba por causa da região, por causa da estrutura que Piracicaba oferece, mas também porque sabe que aqui o sindicato é de diálogo, de negociação. Não tem nada de dureza, de conflituoso. Não, tem os problemas, mas todo mundo tem. Mas eu queria aproveitar a sua pergunta e dizer uma questão para as mulheres. O mercado de trabalho, as mulheres estão avançando, qualificando e buscando essa posição. Quando a gente faz a rota do trabalho para as mulheres, inclusive em março vai ter uma, a maior parte das contratações hoje, em todos os setores, é de mulheres. Né? Hoje você pega poder público, por exemplo, se tiver 9 mil trabalhadores, tem 8 mil mulheres. Né? Principalmente na saúde e educação. Falando que mulher não. Hoje tem uma empresa aqui de ônibus que falou assim, Zé, eu quero qualificar as mulheres, né, para ser as motoristas de ônibus. Você pega o setor metal mecânico, tem muitas mulheres. Né? E porque ela tem um pouco mais essa capacidade de qualidade, né? De responsabilidade. Né? Então, assim, hoje eu vejo um avanço, essa conquista que as mulheres estão tendo e já tiveram. Né? Mas pode ter certeza, viu? Hoje, no chão de fábrica, né? E a gente vê muito essa questão da busca de empregar as mulheres. Legal. E o Luciano Almeida gostava de dizer que no governo dele foi o período, né, em que mais se contratou em Piracicaba. Na verdade, assim, teve um momento, né, que Piracicaba acompanhou a economia do Brasil. Isso, que aconteceu também pós-pandemia? Nós vivemos um momento muito difícil. Quantas empresas em 2020 e 2021 sofreram, né? E estão sofrendo até hoje as consequências da pandemia. Tinha um presidente da Caterpillar que falava, Zé, quando vem uma crise, né, para voltar 5, 6, 8 anos para voltar ao normal. E ele tinha toda a razão. Você vê que até hoje ainda nós sentimos, principalmente a indústria, a questão da economia. Eu conversei com vários empresários e eles disseram o seguinte, eu tinha um capital e estava crescendo. Tive que queimar esse capital nos 2 anos de pandemia. Então, na verdade, o que aconteceu? E aí, no ano 2022, 2023, foi um grande pico da retomada, foram retomando. Mas tem muita gente que acredita mesmo, muita não, economistas de renome, a economia ainda 2026, muita fala, um ano eleitoral, vai soltar obra, isso tem, mas é que o efeito 2026, a tendência é pós 5 anos de pandemia. Ou seja, de crescimento. De crescimento. Inclusive a Bolsa, a gente acompanha a Bolsa, você vê, ela está dia após dia ascendendo apenas. Falar que o tarifaço não assustou, quem que não ficou, né? Mas ainda está indo, alguns setores sentindo ainda, mas outros polos já, principalmente do agro, que é
o grande alavanca do nosso país, já está voltando de novo com tudo já. Zé, vamos mudar um pouquinho para a política e para a sua imagem. Você sempre foi um vereador, você foi vereador em Piracicaba, você almejou a Assembleia Legislativa de São Paulo. Sim. Eu acho que você já foi candidato a deputado federal também. Fui suplente de deputado federal, o primeiro suplente de deputado Pois federal. é. E agora, este ano, Zé? Oh, você gosta de... Pô, eu ensaia justa, como dizem. Não, mas não, diga até o ponto em que você pode dizer. Não, de verdade, de coração. Né? Esse ano eu não tenho projeto, não falo que não fui convidado, mas quando eu assumi a secretaria, eu deixei claro para o Elinho que o objetivo era focar, né, no projeto de Piracicaba. E é lógico que a gente vai, quando não tem como, né, um secretário, um metalúrgico, sindicalista, vice-presidente do sindicato, fala que não vai discutir a política. Né? Ou apoiar esse ou aquele candidato. Nós vamos ter que fazer esse debate, né, entre nós. Mas eu, particularmente, não. Né? Eu não tenho esse objetivo esse ano, não. E você tem uma leitura do que está acontecendo hoje na cidade, em termos de potenciais candidatos, perspectivas de sucesso desses candidatos? Ontem eu vi um político falar que nunca no país, na política, a gente pode descartar nada. Mas a gente vê hoje que nós temos já 2 deputados estaduais, né? Com potencial. Alex Madureira e a própria professora Bebel. Temos outros pré-candidatos que a gente sabe que vão estar discutindo isso, alguns vereadores que eu já sei, né, que vão ser candidatos. E a disputa, acho que na federal, não tem por que não falar isso. A gente fala que a gente vai discutir um federal. Eu acho que a cidade precisa discutir isso, porque desde Mendes Tame, do deputado Mendes Tame, nós chegamos a ter 3 deputados, João Herman, Machado e Tame, federal, né? E o polo de muitas coisas na nossa cidade, mas você pega a rodovia do Açúcar, a rodovia Luiz de Queiroz, o eixo que liga Bandeirantes, que liga Piracicaba e Rio Claro, que liga Piracicaba e Limeira, que liga hoje, vai ligar agora São Pedro. Então, foi uma discussão federal, estadual, né? O prefeito, lógico, ali está lutando para que o anel viário venha, né? Para que melhore, né, toda a mobilidade de Piracicaba, e vai crescer muito com o anel viário. A tendência de Piracicaba é expandir muito no crescimento industrial, comércio, tal, logístico, né? Mas isso muito depende do deputado federal, né? Às vezes tem um segmento, né? A igreja tal vai apoiar seu candidato, o sindicato vai apoiar algum candidato. Mas essa discussão de ter o nosso deputado federal, eu acho que Piracicaba precisa fazer, mas fazer com uma boa estrutura. Tem várias pessoas que estão almejando e que eu certeza... Um é o Barjas Negri, que talvez concorra a federal. Outro é Eric Gomes, que parece sim, também que sinalizou para esse caminho. E o Paulo Campos. Então, muita coisa vão se definir a partir de abril. Né? Então, eu acho que a partir do momento que as pessoas podem mudar de partido ou podem preparar suas convenções, né? A gente sabe que vai movimentar muito, né? É uma disputa difícil, eu já participei como estadual e como federal também, não é fácil, né? Mas, assim, é um momento que Piracicaba vai ter que debater isso. Nós não podemos fugir disso. É um momento em que essas lideranças precisam ter muita clareza do processo para que possam aproveitar a oportunidade. Sim, até hoje você pega... Tem um amigo meu que fala que pedir esmola é mais fácil que pedir voto.
Né? Ele hoje é um deputado, ele fala isso. Mas o que é hoje? A população precisa entender que é importante votar. E votar no candidato da cidade, de preferência. Sim, é importante ir votar. Você pega nas últimas eleições 50%, 40%, não 30%, não vai votar. Você entendeu? Então, isso não é bom para o cidadão. Aí ele vai falar, eu quero melhorar a escola, a educação, saúde, moradia. E não vota. Ele não vota, entendeu? Eu vou lá para a praia, vou fazer meu churrasco, e não vai votar. Eu sei que às vezes, um momento, a pessoa desanima, né? Eu não quero saber mais, não estou nem aí, mas precisa votar. Eu falo até para mim, os nós aposentados, idosos, eu vou votar, entendeu? Certo. A idade mínima nossa, estão falando que vai chegar em 80, 90 anos, né? A mínima. O Alckmin costuma dizer que os homens em 2050 vão viver 100 anos e que as mulheres não vão morrer. Entendeu? Então, e a gente precisa entender que essa política para os idosos, a gente tem que criar. E vem lá do governo federal, principalmente, do governo do estado, tal. Porque a idade da população vai, devido à ciência, tecnologia, medicina, as vacinas, tal, isso vai acontecer. E vai alongando a vida, vai alongando. Então, se nós não tiver quem defenda nós... Zé, ficamos sem conversar alguma coisa que você acha relevante? Eu queria dizer, assim, que eu acho que é importante. Hoje, tanto a linha de vereador, de prefeito, né, e de governo, político, ele sofre hoje um pouco essa questão, porque a população, às vezes, enxerga, por causa de uns, todo mundo sofre. Uhum. Entendeu? Ou seja, político não presta. Aqui político não presta. Então tem essa cultura, mas é através da política que a gente traz o bem comum, né? É através da política que melhora a vida das pessoas. Pelo bem ou pelo mal, é por ali que tem que passar. Por ali, e aí eu aprendi isso muito nos sindicatos metalúrgicos, enquanto eu era presidente, e agora como vice do jogo. Nós temos que pensar na criança. Nós temos que pensar no jovem, no adolescente, na mulher, no idoso, no ser humano como um todo. Né? Esse é o papel nosso enquanto cidadão. Né? Então, eu queria dizer que a gente tem tudo para que esse Brasil seja o grande país que hoje já que é amo o Brasil, e amo São Paulo, amo Piracicaba, né? Essa cidade que tudo que eu tenho, eu devo a essa cidade aqui, né? A minha história, meus filhos, tudo, eu devo a essa cidade, mas a gente tem que... O Barack Obama falava, né? E o Elinho está falando muito isso, que é importante, é hora da gente falar o que não é que Piracicaba pode fazer por mim, mas o que eu posso fazer por Piracicaba. Todos nós, quer uma cidade melhor? Vamos fazer a nossa parte. Tá? Fale agora as suas considerações finais. Minha consideração final foi uma alegria estar aqui com meu amigo Romualdo. Ele chama, sabe que eu brinco com ele, que ele é o Capial. Junto com o nosso amigo Evaldo, criou e virou o Capial virou uma marca, uma referência. Você sempre foi uma pessoa que contribuiu, né, com seu jornalismo sério, comprometido, voltado para o interesse da população. Então, parabéns, foi uma alegria, um prazer estar aqui com você, sempre à disposição. Muito obrigado e pela sua contribuição para a nossa cidade de Piracicaba. Olha, encerramos aqui então mais uma entrevista do projeto do Vileti, o Divergências, e vamos continuar. Nós conversamos hoje com o Zé Luiz Ribeiro, que é o secretário
do trabalho, emprego e renda de Piracicaba. Exatamente. E até a próxima oportunidade.